Não morra sem assistir esse vídeo, porque você pode se arrepender. Você não sabe onde que você estava antes de nascer. E depois que você descer a sepultura dentro de um caixão, você não sabe para onde você vai. É sobre isso que eu quero falar com você, então dá atenção um pouquinho. Em Gênesis capítulo 1 está escrito que Deus criou primeiro o céu e depois Deus criou a terra. E quando Deus criou o céu, não se sabe quanto tempo depois ele criou a terra. Mas o que se sabe é que pela ordem do texto, o céu foi criado primeiro do que a terra. Em 12 de Apocalipse, no verso 7 até o 12, está dizendo que houve batalha no céu pela traição de Lúcifer. E ali Miguel batalhou contra Satanás e seus anjos e prevaleceu contra Lúcifer e lançou Lúcifer e seus anjos para a terra. E houve festa no céu. E eles disseram que agora há paz no céu. Mas disse também: ai dos moradores da terra e dos que habitam no mar, porque o diabo desceu a voz e sabe que tem pouco tempo. Então saiba, já era pouco tempo desde da queda de Lúcifer na terra, já era pouco tempo. Porque o tempo dessa existência terrena, o tempo da existência da própria terra, é uma gota perto do oceano, isto é, um tempo de 1 milhão de anos que fosse, seria nada perto da eternidade. Então é por isso que desde lá ele já tem pouco tempo, que já desceu julgado. E vai ser lançado no inferno, os demônios e todos os que desobedeceram a Deus serão lançados no lago de fogo. O próprio inferno vai ser jogado no lago de fogo. Então lá em Gênesis, no capítulo 2, nós vemos que Deus criou o homem e deu para ele uma ordem: não coma do fruto. Foi a primeira lei de Deus, cuja pena trazida era morte eterna. E sabemos que em 3 de Gênesis está escrito a tentação de Eva e a queda do homem. Isto é, o homem caiu e Deus chegou no Éden e fez o primeiro juízo. Então já desde agora te alerto, se você crer hoje no que eu vou te dizer aqui, que é Bíblia pura o que eu vou dizer, você não precisa temer o juízo final, porque o que você precisa temer é não escapar do juízo inicial, do qual você saiu condenado. Desde o Éden, você deixou de ser filho de Deus e se tornou filho da ira, inimigo de Deus, amante do pecado. Então em Gênesis 3, Deus fez o primeiro juízo. Se você conseguir escapar do primeiro juízo, você não cai no juízo final, mas você já salta desta vida para a vida eterna. E se você for comparecer diante do tribunal, será para ver as suas obras para galardão e não para salvação. Porque você é salvo pela graça, por meio da fé. Isso não vem de você, é dom de Deus. Mas você precisa compreender o que eu vou te falar aqui agora. Jesus veio primeiro como promessa em Gênesis capítulo 3. Ali Deus profetiza Jesus, ele diz: a semente da mulher será inimiga da semente da serpente, e a semente da mulher será mordida no calcanhar. Ou seja, vai provar da morte, vai provar do veneno da serpente. E Jesus no madeiro de cruz, que é a semente da mulher, não conhecendo o pecado, se fez pecado. Se fez pecado. E ele provou da morte. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus se apartou dele pela primeira vez em toda a existência. Está escrito lá em João capítulo 1 que o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo, a palavra, sempre estava com o Espírito, antes de se materializar em carne e ser conhecido como Jesus. O Espírito Santo sempre esteve junto com a palavra, e antes mesmo de dizer haja luz, já estava o Espírito pairando sobre a face do abismo, sobre a face das águas, e era o Espírito e a palavra.
Mas o Espírito Santo de Deus se apartou da palavra, se apartou do verbo encarnado de Jesus Cristo lá na cruz, quando ele se fez pecado, substituindo você, Barrabás, substituindo você na cruz. Jesus se fez pecado e nesse momento ele conheceu o desligamento de Deus. Então Jesus, ele foi ferido no calcanhar, provou do veneno da serpente. Mas a profecia do próprio Deus em 3 de Gênesis disse que Jesus ressuscitaria e esmagaria a cabeça da serpente, isto é, venceria a morte, o inferno e o pecado. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio, profetizado primeiro por Isaías, cerca de 730 anos antes de ele vir. Ele veio na boca de Isaías pelo Espírito Santo, dizendo no capítulo 9, no verso 6, um menino se nos deu, um filho nos nasceu, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse menino é Deus, esse menino é o maravilhoso, é o Espírito Santo, o Conselheiro. Ele é o Deus forte, é o Pai da eternidade, ele é o Príncipe da paz. E na primeira epístola de João, no capítulo 5, no verso 7, está escrito que 3 testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um. E esse menino, aleluia, ele foi profetizado pelo anjo Gabriel, o nome dele foi anunciado a Maria. E o anjo Gabriel falou: você vai conceber o Santo de Deus. O que há de nascer de você será gerado pelo Espírito Santo de Deus, pois a sombra do Espírito Santo de Deus te cobrirá. E você gerará o Messias. E o nome dele será Jesus. E por isso que Jesus, ele quando vem, ele nasce. E quando ele se reúne com os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 28, verso 19, ele fala: ide por todas as nações, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E qual é o nome? O nome das três manifestações de um único Deus. Qual é o nome? O anjo Gabriel falou: é Jesus. E quando ele fala, vai e batiza no nome do Pai, batiza no nome do Filho, batiza no nome do Espírito Santo. Qual é o nome dele? O nome dele é Jesus. E por isso que os apóstolos saíram lá em Atos capítulo 2, verso 38, saíram batizando no nome. Qual é o nome? Pedro diz, cheio do Espírito Santo, aleluia: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Se você foi batizado nos títulos, mas você não foi batizado no nome, olha lá em Atos capítulo 19 e você vai ver que Paulo batizou aqueles discípulos que já eram crentes, batizou todos eles em nome de Jesus Cristo. Você nunca verá um batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Jesus mandou batizar no nome do Pai, e o nome do Pai é Jesus, segundo Isaías 9,6. Jesus mandou batizar em nome do Filho, e o nome do Filho é Jesus, segundo Isaías 9,6 e Lucas 1,31. Bendito é o nome do Senhor. Então você pode e deve batizar de novo, agora com o nome, aleluia, de Jesus Cristo, aleluia, na sua certidão de nascimento espiritual. Em Marcos, no capítulo 16, verso 15 e 16, está escrito, aleluia: o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a criatura que crer e for batizada vai ser salva. Aleluia, aquela que crer e for batizada vai ser salva. E em João está escrito: aqui não crer já está condenada desde o Éden, porque já rejeitou, aleluia, o habeas corpus, a chave do cadeado, a chave da cadeia, a chave da algema, rejeitou a chave da corrente, que é Jesus Cristo.
Está escrito em João que a criatura que creu no Senhor Jesus e o recebeu, aleluia, obedeceu, foi batizada, creu na palavra do Evangelho, recebeu um grande poder, o poder de ser transformado em filho e filha de Deus. Vai conferindo com a Bíblia, vai dando pause, vai voltando, vai olhando. Trata-se da sua eternidade, depois que você fechar o olho no caixão e for enterrado, antes de você ser comido por bicho, antes de você endurecer, antes de você ter rigidez cadavérica, seu queixo fica duro e você morrer, o bicho te comer. Tem vida aí. Então essa vida temporária, ela só serve para uma coisa: decidir se você vai preencher aquele buraco que está lá no céu. 1/3 caiu, 33% caiu, e o Senhor está separando para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Em Romanos 8:17 está escrito: e se agora você creu, deixou de ser criatura, foi transformado em filho de Deus, e se agora você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, herdeira de Deus, e co-herdeiro com Cristo Jesus. E aí, se você aceitar tomar a sua cruz e padecer as aflições por amor de Cristo, aí você vai ser glorificado, viver aquela glória de 1 Coríntios capítulo 15. Você vai receber o edifício quando este corpo se desfizer. Um corpo de glória você receberá semelhante ao de Cristo Jesus. Você não vai ser esquecido no sepulcro, você vai ser ressuscitado para a glória de Deus. Aleluia, você não vai para o lago de fogo, e não tem maior tristeza para um homem, para uma mulher, não tem maior inferno do que se desligar de Deus, do que viver afastado de Deus. Então hoje, se hoje você ouve a voz de Deus na minha boca, não endureça o seu coração, obedeça o Senhor. Arrependa-se dos seus pecados, confesse Jesus Cristo como seu único, pessoal, suficiente Salvador. Creia que Ele deu a sua vida por você. Ao 3º dia, Ele foi ressuscitado por Deus, está à destra da justiça de Deus nos céus. E Ele foi visto por João. Ele está no céu, com poder e com grande glória. Jesus Cristo ressurreto, todo-poderoso Nazareno, aleluia, Ele foi visto, seus olhos como o sol, seu cabelo alvo como a neve, suas vestes brancas, o seu pé reluzendo como latão, e Ele cheio de glória, poder e majestade, ansioso para dizer para aqueles que o amam e que estão nele, estão na sua palavra: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Bendito é o nome santo do Senhor. Se tem vida aí, vida carnal, então você pode decidir hoje ter vida espiritual. Porque Efésios capítulo 2 está escrito dizendo assim, que toda a humanidade foi destituída da glória de Deus e se tornou inimigos de Deus. Inimigos de Deus, Efésios 2, filhos da ira, amantes do pecado. Uma vez Jesus, ele foi num velório e anunciou o evangelho ali, e alguém se interessou, o filho do defunto, ele se interessou pelo evangelho e falou: deixa só eu enterrar meu pai, e eu já te sigo, Jesus. E o Senhor falou: não, deixa que os mortos enterrem e velem os seus mortos, você vai anunciar o reino de Deus. Então, tanto quem está morto no espírito, ele está morto na carne, naquela parábola que Jesus falou. Ah, mas os parentes estavam ali velando aquele morto. O Senhor Jesus falou: está todo mundo morto aí, na carne, no espírito. Quem não está morto na carne está morto no espírito. Todo mundo que está velando aí no espírito está igual esse que está dentro do caixão, está morto, não tem vida. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele diz lá em João capítulo 8, verso 32, se você conhecer a verdade vos libertará.
Creia que Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem, não é vai, é porque ele não está desligado do Pai, eles são um só. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele falou para Tiago, quando Tiago falou: mostra-nos o Pai que nos basta. Ele falou: Tiago, você está há tanto tempo comigo, não tem conhecido o Pai. Quem olha para mim vê o Pai, porque Jesus é a expressa imagem do Deus invisível, o Verbo encarnado. Em João capítulo 1 está dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Seja batizado em nome do Verbo. O nome do Verbo, o anjo Gabriel falou em Lucas 1,31, o nome do Verbo é Jesus. Seja batizado em nome dele. Deus te abençoe. Vive em caridade e santificação, sem a qual ninguém verá Deus.